Ei, bom dia, gente. Vamos retomar aqui um ciclo que a gente estava fazendo, que era um dia iluminado. Está acompanhando, Gui? Um dia iluminado, e a gente está partindo do início, do momento que a pessoa acorda. A gente viu vários alahot, a pessoa acordar, falar Modiani, alguns conceitos, a pessoa se vestir, como a pessoa deve se vestir. Então, partindo, a gente comentou rapidamente sobre Netlat Yadayim. Hoje eu queria entrar um pouco mais em detalhes das leis do Netlat Yadayim. A gente tem alguns tipos de Netlat Yadayim, e por mais que é um procedimento aparentemente simples, né? Você lava a mão, né? Muitas vezes, depois que a gente faz o Kiddush sexta-feira à noite em casa, aí eu convido as pessoas, vamos lavar as mãos. Aí, às vezes a pessoa fala, não, eu já acabei de lavar a mão, passei já álcool gel, já tá limpa a minha mão. Então, precisamos entender que o Netlat Yadayim é uma questão completamente diferente, e não só isso, eu vejo que toda vez que eu vou ensinar alguém, eu fico ao lado de alguém que vai fazer Netlat Yadayim, o erro mais comum, a pessoa enche um pouquinho de água, entre outras coisas, lava as pontinhas dos dedos, não lava como se deve, e se depois vai olhar a mão da pessoa, está praticamente seca. Então, tem o local onde a gente faz o Netlat Yadayim, a maneira que a gente faz o Netlat Yadayim, e vários outros detalhes é importante lembrar. E tem uma coisa que sempre funciona no nosso povo, quando você diz que é segulá para Parnassá. Você fala, olha, faz isso que vai trazer dinheiro. Opa, então uma das coisas que é trazido, que a água, Geshem, quando a gente pede por chuva, etc., é chamado Geshem. Geshem além de significar chuva, significa também materialidade. Quando a gente pede para Deus, a gente está pedindo chuva, a gente está pedindo também abundância material. Então, quando a gente lava a mão com água, uma das alusões é que bastante água é bastante brachá, bastante chuva. Então, aproveita. A água, tem pouca água em São Paulo, é verdade, mas não é isso que vai fazer a diferença. Só você fechar bem o banho depois que você termina, não deixa gastar água à toa. Quem morou em Israel sabe muito bem disso, né? O cuidado que eles têm com a água é importante. Mas dizem, não sei quanto que isso é verdade, mas na época da peste negra, foi por isso talvez que os judeus acabaram, Deus nos livre, foram culpados pela peste negra, porque tinha menor índice de peste negra entre eles, pelas práticas de higiene. Não sei se tem a ver com Netlat Yadayim, ou eu não sei até que ponto. Será que isso tem a ver com higiene? Talvez porque eram higiênicos. Não sei se tem a ver com Netlat Yadayim, porque você precisaria, no mínimo, ficar 30 segundos embaixo da água, passar um sabão, que não é um pré-requisito para o Netlat Yadayim. Pode ser que seja, não, mas você acha que protegeu? Sim, tá bom? Tem, é comprovado, tá bom? Escolha. Isso é historiador, né? Verdade, escolha. Inclusive, muitas das perseguições contra os judeus, a peste negra nos atingiu. Não, mas é por causa do grau de higiene. Tá bom? Ok? Casas limpas. Mas a casa limpa por quê? Pelo Hametz de Pesach? Não, em geral, a casa... Então, uma prática judaica, quer dizer, uma prática judaica. A prática do dia a dia, talvez. Entendi, tá bom. Então, a prática não é o Netilat Yadayim, né? Não é o Netilat Yadayim, mas a prática em higiene. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente tem os efeitos colaterais positivos das mitzvot, mas esse não é o fundamento da mitzvah. Às vezes você tem uma água, por exemplo, que ela está turva e ela pode servir para o Netilat Yadayim, tá certo? Então, ela não está higienicamente, digamos assim, filtrada, mas ela serve para o Netlat Yadayim. Já você tem uma água que acabou de sair do filtro, mas ela passou por alguma situação que ela já não serve para o Netlat Yadayim. Então, só lembrar que o foco aqui é um foco de lavagem espiritual, e por isso ele tem alguns pré-requisitos espirituais, e não aqui o foco não é a lavagem de higiene. Então, a gente falou um pouco no outro shur que a gente falou sobre o primeiro Netlat Yadayim, que deve ser feito logo ao acordar, e a gente faz isso, idealmente, muitos costumam fazer ao lado da cama, antes de você dormir, você já prepara uma caneca, já prepara uma bacia ao lado da cama, assim que você levanta, você faz Modiani, faz o Netlat Yadayim, vai ao banheiro, faz toda a higiene, aí a gente falou sobre como a gente deve se vestir, etc. E aí depois, a pessoa deve, agora que você está pronto, você já lavou a boca, com exceção nos dias de jejum. Você lavou a boca, você já pode falar e deve falar o nome de Hashem. Por isso que no Modiani não tem o nome de Hashem. Você já está com o corpo limpo. A gente falou na última aula sobre as necessidades. Você não está com necessidade de ir ao banheiro. Quando a pessoa está com necessidade, você não consegue se concentrar, você não deve rezar, assim por diante. Você já está vestido propriamente, que a gente também falou sobre a pessoa estar bem vestida para você, de forma geral, mas especialmente na hora que você vai rezar. Então, depois de toda essa rotina diária, aí você vai começar as rezas. Então, antes de você começar as Birkot HaShachar,
as brachot da manhã. Então aí você vai fazer um segundo Netilat Yadayim, que esse Netilat Yadayim agora ele é mais cuidadoso, mais completo e principalmente porque agora você vai fazer a brachá logo depois de fazer essa Netilat Yadayim. Então, lembrando, as pessoas, o mais comum, mais conhecido Netilat Yadayim é aquele que a pessoa faz para comer o pão, certo? Esse a gente falou rapidamente que o motivo desse Netilat Yadayim, de comer o pão, é na verdade em lembrança que antigamente os Kohanim, a halá que se comia, era o presente exclusivo dos Kohanim. A pessoa tinha que estar pura para poder comer a halá, e já que Bezrat Hashem, logo o Mashiach vai chegar, esse é um dos grandes motivos, a gente tem que estar pronto já para quando o Mashiach chegar, então a gente lava as mãos sempre que a gente vai comer um pão, que a brachá dele é de pão amotzi, então a gente faz Netilat Yadayim. Então esse é um Netilat Yadayim, digamos assim, esse não é o comum Netilat Yadayim, mais comum, mais necessário no dia a dia. Isso é se você vai comer pão. O necessário do dia a dia é o Netilat Yadayim que a gente faz, como está escrito que a gente deve estar com as mãos limpas para a gente poder servir a Hashem. Certo? Fala. Fez Netilat Yadayim, logo depois acordar. Tá bom. Aí entrou no banheiro. Sim. Entrou no banheiro. Fazer Netilat Yadayim no banheiro não se deve, porque toda a ideia desse Netilat Yadayim é uma purificação. O banheiro é um lugar impuro, e aqui é interessante, uma impureza física, né? Mas é uma impureza, essa impureza física, ela traz uma impureza espiritual. Quando tem um cheiro ruim, mesmo fora do banheiro, você não pode fazer o nome de Hashem. Antigamente, que era mais comum, que as pessoas faziam no meio da rua. Então, tem várias leis, quando a pessoa faz, né? Mesmo num cantinho, quando você tem que se distanciar, hoje, se você vai rezar, está no meio da estrada, no meio para numa loja, para no meio da rua aqui, então você tem que olhar em volta se não tem fezes, se não tem, você tem que, o lugar tem que estar próprio para você poder fazer a brachá. Então, tanto a água do Netilat Yadayim, tanto a brachá, requerem que você faça isso no lugar fora do banheiro. Já expliquei que aqui, quando a gente fez o banheiro lá embaixo, no -2, por exemplo, a gente construiu no banheiro masculino, que você tem os mictórios, então lá para ter se construiu uma divisória para que se possa fazer o Netilat Yadayim lá dentro. Mesmo assim, na hora que você vai fazer o Netilat Yadayim, tem um cheiro, então você deve fazer a brachá fora do banheiro. Muitos costumam já sempre fazer a brachá fora do banheiro, mas o próprio Netilat Yadayim você pode fazer, já que lá você não tem uma visão direta. Os vasos têm a portinha e o mictório tem essa parede de divisão. Então tem que tomar esse cuidado. Mais prático, se você quer fazer Netilat Yadayim, faz na cozinha, adota isso como um padrão, como um costume, deixa a caneca já na cozinha sempre, assim você faz Netilat Yadayim na cozinha, você não tem problema. Às vezes tem banheiro que pode, banheiro que não pode, tem cheiro, não tem cheiro, faz na cozinha, um lavabo, quem tem uma pia fora, esse é o ideal, mais, digamos, em termos práticos, é o mais simples a gente fazer. Mesmo no banheiro não tem cheiro, não tem nada, não? Não, mas lá o banheiro é um local, na verdade, existe uma discussão em relação aos banheiros nossos, porque o banheiro, antigamente, ficavam lá. Hoje você tem a água encanada que permite que realmente você não tenha eventualmente nenhum resíduo. Então tem opiniões mais lenientes em relação aos banheiros atuais, em relação a alguns detalhes do que, se você no lugar onde está se trocando, se pode pensar Torá e etc. Mas na prática, lembrei qual que é a lei. Tem uma discussão se você, ao entrar no banheiro, você entrou no banheiro, lavou a mão e saiu. Se você precisa fazer Netilat Yadayim ao sair, porque é um local. Então, se você for olhar na Halachá, na lei original, quando você entra num local que ele é feito para as necessidades, você deveria lavar as mãos. Agora, a pergunta é, no nosso banheiro atual, na verdade, na hora que você entra lá, às vezes você não tem resíduo nenhum, sequer você não tem cheiro nenhum, tá limpinho, tá, etc. Então tem essa discussão se será que os nossos banheiros, já que são mais limpos, eles têm essa leniência de você não precisar fazer no Netilat Yadayim. Seria sem brachá, né? Mas só porque a questão é que esse é um lugar de impureza. Você entrou lá, você deveria fazer no Netilat Yadayim. Então deve-se fazer no Netilat Yadayim, digamos assim, é o ideal que se faça no Netilat Yadayim, mas então tem uma pequena diferença pelo fato de ele ser mais limpo. Mas na prática, você não deve falar, bom, então vou fazer a brachá aqui dentro, não, é um lugar feito para que a pessoa faça as suas necessidades fisiológicas. Então, muito boa pergunta. Então, na Halachá, a questão foi, né, se a pessoa, como fica a questão de, você tem que lavar a mão com sabão e Netilat Yadayim. O que você faz antes, o que você faz depois? Eu até vi pessoas que aproveitam, colocam sabão dentro da caneca Netilat Yadayim, tanto é que às vezes quando eu vou lavar tá cheio de sabão e espuma lá. Isso aí é uma invenção aí, não sei se não acho que invalida Netilat Yadayim, mas não sei se esse é o intuito, né? Às vezes eu preciso lavar a caneca lá, tá cheio de espuma lá, não é esse ideal. Então, pela Halachá,
né? Como a gente está falando aqui da questão, por isso eu fiz questão de falar no início, a questão de higiene, né? As pessoas falam, poxa, o cara é mal educado e faz um monte de alahá, mas é mal educado. Tem aquelas questões que são básicas, chamadas derech eretz kadma Torá. A boa conduta, ela é como se fosse um prelúdio para a Torá. Se você não tem isso, não tem nem como começar a Torá. Então, se a pessoa é mal educada, não tem nem o que... Então, a mesma coisa de higiene. Então, a Torá não vem te falar que, olha, você precisa ter higiene. A Torá fala em relação às questões sagradas. Poxa, você não vai rezar se você não tiver um corpo limpo, tá certo? A questão básica da higiene é uma questão social, humana, higiênica, que cada um deve, né? A Torá não fala que você precisa escovar o dente. A Torá fala que você precisa lavar a boca para você poder, minimamente colocar, enxagar a água de boa, a boca com água para você poder falar o nome de Hashem. Hoje a gente tem métodos bons de escova, pasta, etc. Você não vai ter malachá, princípio que eu conheço, em relação a isso. Então, essas são as condutas básicas humanas. Porém, tem um detalhe, se tua mão está literalmente suja, certo? Então, existe o conceito de que para fazer Netilat Yadayim, você não deve ter, tal como quando a mulher vai na mikveh, você não pode ter nenhuma interposição, não pode ter nada no teu corpo, um anel, por exemplo, quando você vai fazer Netilat Yadayim, uma aliança, porque a água não vai chegar naquele local. Então, se tua mão está suja, literalmente, não estou falando de bactérias, estou falando que está suja literalmente, então você primeiro precisa lavar a mão, eventualmente com sabão, para tirar a sujeira, e aí você seca a mão e lava a mão de novo. Agora, então, teoricamente, a princípio, pela lei, se você vai fazer, por exemplo, você faz Netilat Yadayim, que a gente idealmente deve fazer com a mão seca. Então, você faz primeiro Netilat Yadayim. Aí sim, a mão já está molhada, aí você aproveita, lava com sabão, tarará, seca a mão e faz. Agora, só uma exceção, que é o primeiro Netilat Yadayim da manhã, que tem a brachá de Netilat Yadayim. Então, tirando esse daqui, então, esse seria o procedimento mais fácil. Porém, eu lembro muitos anos atrás, minha mãe participava das aulas da Dona Esther Alper, Alea Shalom, grande estudiosa, sabe? E ela comentou, ela falou que o certo é você primeiro lavar a mão, que seja com sabão, tirar tudo, tá com as mãos limpas, aí para você fazer o Netilat Yadayim, né? Eu, pessoalmente, não faço porque é questão de preguiça, porque você vai ter que lavar a mão, né? Mas do dia a dia, acontece toda hora. Você vai lavar a mão, aí depois você tem que secar bem a mão, então é mais um trabalho. Então, eu prefiro fazer o Netilat Yadayim primeiro, né? Aí a mão já está molhada, aí você já aproveita, já lava e etc. Tá certo? Mas uma coisa não isenta a outra, nenhuma das duas, tá certo? É bom que você lembrou isso. Algum comentário? Ok. Então Eu faço isso, Rabino. Eu faço isso. Ah, sim, sim. Só para lembrar, você comentou do Shabbat, mas o Netilat Yadayim é uma obrigação tão forte que mesmo nos 2 dias do ano, inclusive Yom Kippur, que é uma proibição bíblica da gente se lavar, a não ser que você está realmente com a mão suja, aí você não vai poder rezar e etc., a gente faz o Netilat Yadayim, que inclusive é uma lei dos sábios. O Netilat Yadayim não é uma lei da Torá, é uma lei dos sábios, mas ela nessa situação ela se sobrepõe à obrigação de você lavar as pontas dos dedos, você não vai lavar todo o dedo, que é o mínimo possível, a gente ia falar qual é o mínimo possível de água, o que a gente lavar, etc. O mínimo seria os dedos, né? Então, no Yom Kippur e no Tisha B'Av, você lava as pontas dos dedos, mas mesmo isso, você está fazendo, olha a importância do Netilat Yadayim, você abre mão, né, da lei de você não se lavar quando não precisa, e você vai lá e lava. Mais um detalhe, o Kohen, quando ele vai fazer Birkat Kohanim em Yom Kippur, ele lava a mão inteira, apesar de ser Yom Kippur. A obrigação de lavagem das mãos, como os Kohanim faziam no Beit HaMikdash. Não só isso, o Levi, que lava as suas mãos para poder lavar a mão do Kohen, que aqui no Levi não está acostumado, mas o Levi que lava a mão do Kohen, ele também deve lavar a mão inteira, do pulso, como todos os dias, apesar de ser Yom Kippur, para que ele possa lavar. Então, só estou mostrando aqui como é importante, como essas leis são importantes e não estão ligadas a Shabbat, a Yom Tov, todos os dias do ano a gente realmente faz questão de lavar a mão. Ok. Então, como a pessoa deve fazer o Netilat Yadayim? Então, a Halakha detalha para a gente. Depois, tem vários detalhes, vamos começar uma coisa por vez. A pessoa deve segurar o kli, a caneca, com a mão. O Rabino estava falando ontem sobre a direita e esquerda, qual a mão, qual que é o mais importante de maneira geral? Direita, certo? Então ele estava falando de virar, na hora que você for virar, já estou vendo na Rádio Dia, as pessoas vão ficar meio confusas, né? É para cá ou para lá? Né? A história da barba, perguntaram para o Rabino, você dorme com a barba dentro do cobertor ou fora do cobertor? Aquela noite eu não conseguiu dormir, né? Então, colocava para dentro, para fora. Então, a gente fica um pouco... Mas até se acostumar. Uma coisa interessante, o Rebbe Rashab, de maneira geral, o Rebbe Rashab, ele fazia... quantas vezes a gente lava? A gente, na verdade, originalmente, se pode lavar para o Netilat Yadayim, do Amotzi, 2 vezes. Mas, na prática, a gente vê que muitas pessoas fazem 3 vezes para lavar.
Então, interessante que o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Rabat, alguém viu ele, o filho dele viu ele fazendo 3 vezes, o que não era uma prática. E aí ele perguntou, mas por que você está fazendo 3 vezes? 2 vezes seria o suficiente, uma para lavar e outra para tirar a água, dessa primeira lavagem. E ele falou, eu não sei aonde está escrito, não sei dizer agora onde está escrito, mas eu sei dizer que desde meus, acho que é 9 ou 10, não lembro exatamente, anos de idade, eu acostumei o meu corpo que ele haja 100% de acordo com a Halakha. Então, se eu estou fazendo isso, com certeza algum lugar lá está escrito. Quer dizer, então não é somente você, aqui estamos falando de um Rebbe, quer dizer, ele interiorizou completamente todas as halachot e a conduta dele era absolutamente... Mas uma coisa interessante da halachá que vale a pena lembrar, de que, certa forma, acho que é sempre importante a gente lembrar isso. Às vezes as pessoas escutam a halachá e falam, tanto detalhe, tanta coisa, está me deixando com toque, né? Vai me deixar obsessivo, faz isso, faz aquilo. Então, uma coisa interessante da halachá é de que muitas coisas que a gente escuta, a gente aprende, a gente esquece. Normal. Né? Depende de cada um, mas a gente acaba esquecendo. Uma coisa que você não esquece é se você te ensina, por exemplo, a partir de agora, você segura primeiro com a mão direita. Se você logo que terminar, hoje, próxima vez vai no banheiro, você vai lá e segura com a mão direita. Na próxima vez, para a tua vida inteira, você adquiriu esse costume, você vai lembrar dessa halachá, porque você praticou. Quando você leva à prática, isso permite que você faça a vida inteira lembrar. Então, muitas coisas que eu sei no meu dia a dia, tá vendo o que eu falei agora da Dona Esther? Estou falando, eu escutei isso da minha mãe, talvez, sei lá, 30 anos atrás. Mas por que ficou gravado? Porque toda vez que eu vou lavar a mão, tá? Opa, eu aprendi como deve ser, entendeu? Ou toda vez que eu sou preguiçoso e não faço, fico na consciência, né? A mulher lá que está lá em cima, ela tá me lembrando como devia fazer. Né? Então, quando você leva à prática, é a melhor coisa, a melhor maneira de você lembrar realmente a halachá. Então, quando são halachot que são pouco práticas no nosso dia a dia, fica mais complicado. Então, às vezes você vai precisar consultar o livro, etc. Mas aquilo que está no corriqueiro, no dia a dia, fica na cabeça, realmente. Da onde você aprendeu, como você aprendeu. Então, a melhor coisa é sair daqui e já ir para a prática. Então, a pessoa deve segurar a caneca com a mão direita. Só que tem uma questão. Qual das mãos você tem que lavar primeiro? A direita. Com qual mão eu vou segurar a caneca? Com a direita. Né? Então, como que eu vou fazer lavar a mão direita com a mão direita? Eu jogo para cima? Não dá, é complicado. Né? Então, por isso, a gente segura a caneca na hora de encher com a mão direita. Aí você passa para a esquerda lavar a direita. Olha como é importante aquilo que o Rabino Justo estava comentando ontem, da ideia de como a direita e a esquerda faz diferença. Né? Teoricamente, o importante aqui no Netilat Yadayim seria o quê? Lavar as mãos. Lavou a mão, caiu água em cima, acabou. Não. Tem o procedimento. Você segura com a mão direita, enche com a mão direita, passa para a esquerda, para que a esquerda lave a mão direita primeiro. Certo? A mão direita, esquerda, tá falando de Cádiz. Para ele. Do Cádiz, ou seja, Shalom Ibramah, aí você já fica... E aí ele fala uma coisa, pela Halachá é uma, pela Kabbalah é outra, e aí você já não sabe mais o que fazer. Pelo próprio que está exercendo, é a terceira. É a terceira, né? A história do Kadish. Você conhece a história do Kadish? O rabino chegou na sinagoga, ele virou novo rabino, e ele não queria mudar os costumes da sinagoga, mas chegou lá no Kadish, e ele via que metade da sinagoga ficava em pé, metade no Kadish ficava sentado, não quem falava o Kadish, mas quem ouvia o Kadish. E na Halachá é complicado, qual Kadish fica de pé, tem discussão. E aí ele falou, aí uns falaram, não, há muitos anos aqui, a gente já está aqui, eu lembro meu avô, fundador da sinagoga, sempre a gente ficou sentado. Ele falou, como assim? Meu pai era o rabino, meu avô era o rabino, sempre a gente ficou de pé, que história é essa? Ele falou, sou novo aqui, o que eu vou fazer? Eles falaram, olha, tem um velhinho aqui da comunidade, um homem mais antigo, vivo ainda, dos primeiros anos, vamos conversar com ele. Aí foram uns 3, o rabino, o representante dos que ficam de pé e o representante dos que ficam sentados. E aí chega o primeiro, meu caro senhor, você lembra muito bem que a gente ficava de pé? Ele falou, verdade. Como assim? A gente ficava sentado? Verdade. Você está certo? O rabino fala, como assim? Ele fala, essa sempre foi a tradição. Alguns ficavam sentados, outros ficavam de pé, e sempre a gente discutia. Essa é a nossa tradição. Então, só para esclarecer do Kadish, tem discussão séria em relação ao Kadish, se você tem que ficar de pé, porque Kadish vem da palavra Kedushá, aproveitando, estamos falando aqui de Halachá, Kadosh, tudo que é sagrado, você deveria ficar de pé.
né? A Amidá a gente fica de pé, etc. Então tem uma discussão. Então, com certeza, quem lê o Kaddish, obviamente, lê o Kaddish de pé. Quem escuta, então, tem costumes diferentes, mas uma das conclusões, digamos, o Alter Rebbe, ele coloca, por exemplo, no Shulchan Aruch, de que se você é pego no Kaddish, você já estando de pé, continua de pé. Isso é importante. Então, por exemplo, você terminou o Halel, você já estava de pé, tem o Kaddish. Então, você não pode sentar. Você pode sentar, mas se você já estava de pé, era uma reza que requer que você fique de pé além, você já está de pé, então você continua de pé. Certo? Tem aqueles que, quando você vai ficar de pé, já ficam de pé a partir da metade do Kaddish. Então, por exemplo, logo antes do Aleno, estou fazendo o Enkeloqueino. E aí, na hora que eu faço o Yehei Shmei Rabbah, eu me levanto para ficar pronto já de pé, da metade do Kaddish para frente, etc., para já estar de pé no Kaddish, porque logo depois eu vou ficar de pé. Então, mas é só trazer aqui, baseado numa discussão não resolvida, digamos assim, em relação a ficar de pé ou não no Kaddish. Alguma questão do judaísmo é resolvida? Alguma questão do judaísmo é resolvida? Então, sim, mas é importante, é super importante o livro que nós seguimos hoje. Foi o livro que foi autorado pelo Rabbi Yosef Karo e o Rabbi Moshe Isserlich, que é o mestre dos Faradim, o mestre Ashkenazim, foi concluído no ano 1498, recentemente, né, descoberta do Brasil, né, quase, pouco antes. Mas esse é o livro, na verdade, mais conclusivo de todos. Claro que tem ainda muitas coisas em abertos e por isso a Torá é viva. Mas hoje, quando a gente quer saber o que fazer, a gente tem que consultar ele como base, que é o que a gente está lendo aqui, o resumo do Shulchan Aruch, que a gente tem que seguir essas leis. Então, muitas vezes a pessoa, quando está, tem tanta opinião, então vou ficar na minha opinião mesmo, na minha ignorância. Não, você tem que estudar, conhecer, e você tem que saber, essa é a base. Agora, em cima disso, tem várias nuances, vários detalhes, várias situações que surgem discussões e opiniões diferentes, etc. Mas essa base a gente tem que ter. Porque eu tenho que colocar tefilim todo dia, não tem dúvida. E como que é o tefilim, que ele é quadrado, não tem dúvida. Agora, tem o Urash, tem o Rabbeinu Tam, o segundo, como que eu coloco o nó, mas assim, nós temos ele como base do judaísmo e é nisso que o judaísmo se baseia. A gente não pode fugir do Shulchan Aruch. Se alguém faz um judaísmo, digamos assim, a parte do Shulchan Aruch, é a invenção dele. Isso não tem... então, isso é importante. Quer dizer, tudo tem discussão, entre aspas, mas a gente tem uma conduta muito, muito clara sobre as leis da Torá. Fala. Mas só de novo assim, entre as Ashkenazim e Sefaradim, entre as diversas correntes, principalmente as Ashkenazim, não sei se tem tantas correntes assim, você vai ter muitas nuances. Sim, é muito importante lembrar isso, a gente está dizendo, é muito importante lembrar. Quando a gente fala de Ashkenazi e Sefaradim, primeira coisa, é uma das centenas de divisões, né? Tem muitas outras. Vou dar só um exemplo. Os Faradim, na hora, isso aqui é um costume, não é uma lei que vai, digamos, mudar radical. Mas a gente, depois da leitura da Torá, a gente levanta a Torá para as pessoas fazerem Vezot Abrahá, olham para a Torá. Os Faradim costumam fazer isso antes de dar a Torá. Primeiro eles mostram a Torá e depois, né? Então agora que eu estava lá em Boro Park, passei um Shabbat lá, eu fui na sinagoga de Slonim. Slonim era uma cidade, acho que não sei se era ali, não sei onde era exatamente. Bom, e é uma Hassidut, né? Então, eu cheguei lá, eles levantaram a Torá antes de começar a leitura, né? E eu falei, poxa, Sfaradi? Quer dizer que dentro das Ashkenazim também, apesar de ser Ashkenazim, também tem essa... Então, é muito importante lembrar o seguinte, que tem muitas diferenças que são culturais, que quem tem pouco conhecimento da Halakha foca nelas. Então os Faradi comem sambusa e o outro come pita, um fala árabe, outro fala Yiddish. Isso não tem nada a ver com... Isso é simplesmente cultural dos países, da convivência do nosso país. Então isso chama muito mais atenção do que as halachot, que isso é o que realmente importa, né? Eu lembro o Rabino Daniel Steinhauer estava aqui, na noite de Shavuot, ele falou, você lembra Maharal de Praga? Aquele que fez o Golem, né? Todo mundo conhece ele pelo Golem, mas deveria conhecer ele pelos livros que ele escreveu, né? Então o Golem é famoso, você vai lá e vai ver a sinagoga e compra o bonequinho do Golem, mas isso, se é que existiu, mas isso se torna muito mais aparente e famoso do que os próprios ensinamentos dele, que ele tem dezenas de livros, né? Então a mesma coisa nos Faradi, acho que é importante a gente lembrar que as diferenças são muito, muito, muito presentes em todas as leis da prática judaica, em todas as leis. Se você abrir o Shulchan Aruch, em cada alahá praticamente, sobre kasher, sobre Shabbat, em cada detalhe, você tem a alahá que o Beit Yosef ele coloca, que é a base Sfaradi, e você tem lá, muitas vezes, o comentário, na Europa, em Ashkenaz, né, nós costumamos diferente.
E vai lá o Ramoshe Islish falando, quer dizer, então, em leis de kasher, leis de shritá, em todas as leis judaicas, tem diferença entre as Ashkenazi e Sfaradi. Então, é muito... Comida de pesca, eles sobem grãos, sobem tudo. Exato. Então, o mais famoso é do Pesach. Por quê? Porque é culinária. Culinária todo mundo conhece, né? E o Pesach todo mundo comemora, aí se come o Kneidalach, ou se não come, né? Ou se come o arroz. Mas é muito além disso, e é em todos os detalhes. Então, essa é a grande diferença na própria Halachá. E agora, qual que era a tua pergunta? Só... Quer dizer, são muitas nuances, na verdade, então, que é uma só. Então, eles, a lei, então, assim, primeiro, em relação a leis, de forma geral, o divisor de águas principal é entre Ashkenazi e Sfaradi, porque o Código de Lei Judaico, é um livro que ele serve justamente, um livro único que ele serve para as duas correntes, digamos assim, mas primeiro lembrar de que a essência é igual. Tefilin você vai colocar, tzitzit você vai colocar, vai ser diferente os nós, vai ser diferente a forma de colocar assim, mas isso, a base é igual. Shabbat é Shabbat, Shabbat é no 7º dia para todo mundo, tá certo? Então isso é importante para quem não conhece falar, não tem muitos judaísmos, é um só. A Halachá é uma só. Agora, conforme você vai estudando, você vai ver que tem mais e mais detalhes. Então, você vai primeiro descobrir a diferença entre Ashkenazi e Sfaradi, e depois tem diferenças entre o que é Halachá e entre o que é costume. Então, por exemplo, Halachá é que você tem que estudar a leitura da Torá. Isso já desde Moshe Rabbeinu você tem que estudar. Agora, levantar a Torá, é importante levantar a Torá, claro, faz parte, mas é uma questão mais de costume, digamos assim. Então, quando é costume, é mais variável, tá certo? Então, quando é uma coisa Halachá, uma lei, você também tem discussões. Mas, entre aspas, tem uma diretriz maior. Quando se fala de costume, e aí você tem uma abundância de costume. O que eu não como em Pesach? Tirando arroz e grãos, né? Tem muita gente que não come um monte de outras coisas, e aí são costumes. Então, aí você tem muito mais. E o que é um costume? Vale a pena, apesar que não era o tema, mas vale a pena explicar. É muito importante e interessante a gente estudar, a entender a estrutura do judaísmo. Então, você tem as leis da Torá. Né? Outro momento a gente já explicou como que vem as leis da Torá, a Torá oral, etc., Alahá, mas de onde surgem os costumes? O que é um costume? É para fazer ou não é para fazer? Não tem costumes. É obrigado ou não é obrigado? O que quer dizer um costume? Então, a explicação mais profunda disso, dos costumes, é interessante, que Hashem, quando ele deu a Torá, ele deu margem para a individualidade. Dentro de como você vai fazer a mitzvah, ele dá margem, por exemplo, você vai comprar um etrog, você tem um etrog, a categoria, que nem você perguntou, falou do tefilin, você tem a BMW, você tem o golzinho. A Torá fala para você que o gol é o pré-requisito mínimo, mas a própria Torá fala para a gente, Zé Keli veio, esse é meu Deus e vou glorificá-lo, que eu tenho a obrigação de tentar servir a Deus da melhor maneira possível. Então fala, mas então eu preciso comprar o gol ou eu preciso comprar a Ferrari? Então ele fala, olha, você precisa comprar um carro que anda, tá certo? Agora, a Ferrari vai depender das suas condições. Quais condições? Então é interessante, aqui não é uma condição financeira, também influencia, mas muitos costumes não têm um custo a mais pelo costume. E sim, Deus ele fala, agora cabe a você, como você quer cumprir a mitzvah? Eu falo qual que é o teu pré-requisito. Eu quero ver a maneira que você se sai, a maneira que você tem o carinho o teu empenho ao longo da mitzvah. Então, Deus, muitas coisas, deixou, digamos, né, no cinza, entre aspas, tirando as halachot, mas os costumes, justamente para que cada um possa servir a Deus da sua maneira, claro, não inventada, baseado, óbvio, em esse tefilin, mais caro, uma escrita mais bonita, maior, etc. Estamos falando dentro dessa estrutura. Mas Hashem ele fez questão de dar margem, porque Hashem não quer apenas que o judaísmo seja uma coisa imposta. Hashem ele quer que isso venha também com a sua pessoa. Hashem criou o individualismo, Hashem criou cada um com uma cabeça, cada um com um coração. Então Hashem ele dá essa margem dos costumes, que é justamente lá aonde você vai colocar o seu próprio input. E o mais interessante, que é o que mais se perpetua no judaísmo, de maneira popular, é muito mais os costumes do que as leis. Vou te dar um exemplo. Chega aqui a pessoa, infelizmente, está num shiva, né? Rabino, ouvi dizer que os sapatos do morto tem que queimar, jogar no rio, tá certo? Primeiro, muitas vezes essas histórias são mito. Tá certo? Então, o mito vai... Não, meu primo, desculpa. Calma. Meu primo ligou e falou, você cortou o sapato do seu pai? Tá vendo? Então, o cara pode ser, infelizmente, que coisas básicas, importantíssimas no judaísmo, ele nem sabe, tá certo? Mas é uma coisa curiosa. Então, não vou entrar no mérito. Tem coisas que sim. O que você faz com a camisa? Depois, não faz nada. Com a camisa depois rasgada, você joga no lixo. Não tem... A Lahá fala que você não deve cerzir a camisa de novo. Essa é a única lei. O que você vai fazer com ela? Se você quiser, certo?
Em relação ao sapato, só aproveitando, tem opiniões que dizem que é mito. Então, a Alahá, o Neitei Gabriel, ele escreve, Rabino Alavani me mostrou, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, estudei todas as leis de luto, nunca ouvi falar, estudei Alahá, fiz prova, fiz rabinato, e aí a pessoa vem aqui me perguntando do sapato, né? Tem tantas outras leis. Então, ele me mostrou, o Neitei Gabriel, ele escreve, que é um compilador atual, Rabino vivo hoje, que ele compila também essas coisas, ele fala, olha, tem muitas opiniões que dizem que é mito, mas talvez isso tenha a fonte de verdade, então somente o sapato que ele estava usando durante o momento que ele faleceu, então você não usa um Yodi, não deve usar esse sapato, não tem que queimar, não tem que rasgar, não tem que pegar todos os sapatos dele e colocar na fogueira ou jogar no rio, isso. Então, mas o que eu quero dizer é, tem vários costumes que esses costumes, eles tomam uma força muito maior. Por quê? Por que ela toma uma força muito maior? Porque, de certa forma, é aí que, entre aspas, o pai, ele vê quanto o filho gosta dele. Fazer o que o pai mandou, ótimo. Mas você não pode exigir do filho que ele faça para você uma festa surpresa. Olha, meu aniversário está chegando, eu quero que você me dê um presente. Eu quero que você me faça uma festa surpresa. Bom, eu te dei, o ano inteiro eu te dei coisas. Eu te eduquei, tomei conta de você. Agora eu quero ver quanto você vai retribuir. Eu não vou te cobrar. Se você não me fizer a festa surpresa, não me der presente, eu não vou dar bronca em você. Não tem sentido eu dar bronca. Mas você, como filho, é aí que toca. É aí que realmente você vai mostrar quanto você gosta do teu pai. Então, Hashem, ele criou margem dentro da estrutura do judaísmo para costumes. Obviamente, costumes dentro da lei da Torá, não mitos, não invenções particulares. Mas Hashem deu margem para os sábios, ao longo das gerações, compartilharem conosco desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa prática, porque ela é justamente o que mostra a nossa recíproca para Deus. Mostrando que eu não estou fazendo pela obrigação, eu estou fazendo porque eu gosto, eu quero ter um tefilim melhor, quero ter um etrog melhor, vou ser mais cuidadoso com tal e tal mitzvah. Então, já que é uma recíproca nossa, então, de certa forma, ela atinge, digamos assim, um carinho, um amor de Hashem diferente de uma obrigação. A obrigação é pré-requisito. Você tem que fazer. Mas quando você faz uma festa surpresa para o pai, poxa, esse realmente gosta de mim. Então, daqui é trazido que justamente os costumes, a gente nunca deve desprezar, menosprezar um costume. Por quê? Porque, de certa forma, ele é mais importante que a própria lei. Não no sentido que, não, então não vou fazer a lei, só vou fazer o costume. Mas no sentido que ele tem um peso de proximidade, de certa forma, uma vez que você já faz a lei, ele tem um carinho a mais, uma proximidade a mais. E por isso eles chamam também mais atenção. E por isso que eles são perpetuados. Então, tanta coisa na nossa... E aqui é muito no Brasil, que é um país, Baruch Hashem, bastante tradicional, quer dizer, mesmo um Yehudi que não frequenta, não é tão... não, assim, muitas mitzvot ele desconhece, etc. Mas muitos costumes, você vê que realmente a pessoa... Dá um exemplo mais clássico. Qual é o dia e qual o momento que as pessoas vêm para a sinagoga? Quando? Quando vai tocar o shofar. Vai tocar o shofar. Shofar de Yom Kippur não existe. Não existe. Não tem lei shofar do Yom Kippur. A lei do Yom Kippur é não comer, não beber, e lavar as mãos, etc. O que tem? Então, é trazido que uma vez a cada 50 anos se tocava um shofar ao término do Yom Kippur, antigamente, quando você tinha o jubileu. Hoje em dia a gente toca o shofar para, avisar que terminou, 2, para lembrar o jubileu que acontecia. Não é lei, não é obrigação. E o cara o ano inteiro está esperando escutar o shofar do Yom Kippur. Shofar em Rosh Hashanah, querido. A mitzvah de ouvir o shofar é em Rosh Hashanah. Yom Kippur não tem. Mas olha que interessante. É um costume, assim, alguém pode, vamos dizer, alguém que cumpre todas as leis da Torá, ele foi lá cumprir, não escutou o shofar? Pode comer antes do shofar, não tem nada, não tem nenhuma obrigação, é muito leve, digamos, essa obrigação. Mas isso, uau, o shofar do final do Yom Kippur. As pessoas nem respiram. Então, Desculpa, é só para... Mas parece aquela coisa do recreio, você só come quando tocar o sinal, né? Não, tudo bem, mas eu só estou dizendo que as pessoas se apegam a isso, e no começo eu até falava, que besteira, desprezava essa, né? Poxa, você vem para o shofar do Yom Kippur? Vem antes, vem do dia a dia, vem colocar tefilim, né? Mais importante você colocar tefilim do que ouvir o shofar no final do Yom Kippur. Vem, escutar um shiur de Torá, mais importante. Mas, de certa forma, isso demonstra a nossa conexão com Hashem de uma maneira muito, muito diferente. É igual aquele filho, talvez, que o ano inteiro nem escuta o que o pai tem que estar dizendo, mas no aniversário ele se lembra, dá uma ligação. Então, ele mostra que, com tudo, apesar de tudo, ele ainda é um Yehudi. E ele mostra justamente nesses detalhes. Então, aonde que tem margem, aonde que abre margem realmente para as várias
costumes diferentes, é mais nos costumes do que nas leis. Tem diferença nas leis, várias, mas as mais aparentes, que quando você está pensando, tem tantas coisas, é mais, a questão, digamos, gastronômica e musical e de linguagem, que isso não tem nada a ver com nada. Em segundo lugar, os costumes. Em terceiro lugar, você tem as diferenças das halachot, que eu estou dizendo, o mais abrangente, o mais aparente são os costumes, como chama, folclores culturais, e depois você tem os costumes, e depois você tem a diferença das halachot. Então, eu só queria pontuar as diferenças para a gente falar que é tudo uma bagunça só, tudo cada um faz como quer. Não, tem uma estrutura, e essa estrutura se difere muito mais nas questões que são menos, digamos, estruturais da coisa. É igual o costume que se polarizou também, que está errado, que o senhor ensinou, na verdade, que a pessoa sai do cemitério, tem que passar em algum lugar e ir para casa. Não existe também. Você falou um bom ponto.